Vou contar uma coisa que vai parecer completamente inacreditável, e eu entendo se você achar que eu perdi o juízo. 6 meses atrás, eu teria pensado a mesma coisa se alguém me contasse esta história. Mas o que eu vivenciei na natureza selvagem do norte de Montana nos últimos meses alterou fundamentalmente tudo o que eu entendia sobre o mundo natural e o que é possível dentro dele. Eu encontrei um pé grande. Não um pé grande qualquer, mas um que possuía a habilidade de se comunicar em inglês com uma clareza e inteligência notáveis. Antes que você descarte isso completamente e passe para outra coisa, peço que me escute até o final. O que se segue é a verdade do que aconteceu comigo, documentada com a maior precisão que minha memória permite. Eu vivo sozinho em uma cabana remota na região selvagem de Montana há aproximadamente 8 anos. A propriedade abrange 52 acres de uma densa floresta de pinheiros e abetos, com um lago de tamanho médio posicionado ao longo da fronteira oeste. Comprei este terreno após o fim do meu casamento, quando eu precisava desesperadamente de distância da civilização e de todas as complicações que vinham com ela. A cidade mais próxima fica a cerca de 35 quilômetros de distância, acessível apenas por uma estrada de terra esburacada que se torna praticamente intransitável durante chuvas fortes ou degelo. Esse isolamento é perfeito para mim. Sem vizinhos espiando por cima da cerca, sem barulho de trânsito, sem obrigações com ninguém, apenas eu e a expansão infinita da floresta se estendendo em todas as direções. A cabana em si é modesta, a ponto de ser rústica. 3 cômodos pequenos no total, aquecidos por um fogão a lenha de ferro fundido que eu alimento constantemente durante os meses de inverno e energizada por um conjunto de painéis solares montados no telhado virado para o sul que lutam para fornecer eletricidade suficiente para minhas necessidades básicas. Eu complemento minha dieta caçando animais durante as temporadas apropriadas, pescando no lago quando as condições permitem e cultivando uma variedade de vegetais em uma horta que mantenho atrás da estrutura principal. Este estilo de vida é simples de propósito, do tipo que te ensina a dar valor a coisas que a maioria das pessoas não dá, como uma xícara de café quente em uma manhã congelante ou um par de botas secas depois de andar pela grama molhada. Eu escolhi essa existência isolada porque ansiava por solidão e silêncio. Eu queria ser esquecido pelo mundo e por 8 anos foi exatamente isso que aconteceu. Certamente, eu observava a vida selvagem regularmente. Veados de cauda branca apareciam quase diariamente. Ursos negros vagavam por aqui durante a primavera e o outono. E uma vez, observei uma puma atravessar minha propriedade no meio do inverno. Suas pegadas perfeitas na neve fresca. Mas nunca me senti ameaçado por esses animais. Eu tinha aprendido a ler esta floresta intimamente, cada trilha de caça, cada clareira, cada local onde os veados gostavam de descansar durante o calor do meio-dia. Essa familiaridade me dava confiança e paz. Tudo mudou há aproximadamente 5 meses. Era início de noite em julho, e eu estava relaxando na minha varanda da frente com um copo de uísque, observando o sol começar sua descida gradual em direção ao horizonte oeste. A superfície do lago estava absolutamente parada, refletindo o céu laranja e carmesim brilhante com perfeita clareza. Lembro-me de pensar como esses momentos de beleza natural eram o motivo pelo qual eu havia escolhido esta vida, porque havia deixado tudo para trás. Então, notei um movimento na margem do lago, talvez a uns 250 metros de onde eu estava sentado. Inicialmente, presumi que era outra pessoa, porque o que quer que estivesse se movendo por entre as árvores andava ereto sobre 2 pernas, mantendo um andar bípede. Mas algo no padrão de movimento parecia fundamentalmente errado. A figura era extraordinariamente alta,
muito mais larga do que qualquer ser humano que eu já tinha encontrado, e se movia com um estranho balanço que nenhuma pessoa conseguiria replicar. Coloquei meu copo na mesa com cuidado e apertei os olhos para a distância, tentando entender o que estava vendo. A figura se dirigia diretamente para a água, movendo-se entre as árvores ao longo da margem oeste com uma fluidez surpreendente, apesar de seu tamanho massivo. Meu primeiro pensamento foi que um trilheiro perdido havia de alguma forma entrado na minha propriedade, o que acontece ocasionalmente, apesar de minha localização ser a quilômetros de qualquer sistema de trilhas demarcado. Mas isso era claramente outra coisa. A figura devia ter pelo menos 2,30 metros de altura, talvez mais, e era construída com uma massa incrível, não de obesidade, mas de pura massa muscular, como um atleta que passou décadas desenvolvendo força. Levantei-me da cadeira e entrei na cabana. Peguei meu rifle de caça de seu lugar acima da porta. É uma arma confiável, nada cara ou sofisticada, mas eu a mantenho com cuidado e a deixo carregada para emergências. Eu não pretendia atirar em ninguém, mas se houvesse um invasor em minhas terras, eu queria estar adequadamente preparado. Já lidei com caçadores ilegais antes, pessoas que presumem que locais remotos significam que podem ignorar os direitos de propriedade e as leis de caça. Desci em direção ao lago, andando cuidadosamente pela vegetação rasteira e usando o terreno para permanecer escondido. Passei tempo suficiente nesta natureza selvagem para aprender a me mover em silêncio, a evitar pisar em galhos secos e farfalhar folhas desnecessariamente. A figura ainda estava se movendo quando comecei a segui-la, indo direto para a beira da água com um propósito claro. Mantive minha distância, ficando atrás dos pinheiros maiores, usando sombras e cobertura natural para permanecer oculto. Quando me aproximei a cerca de 80 metros, pude ver a figura com muito mais clareza. E foi aí que minha mente racional começou a lutar para processar a informação que meus olhos estavam fornecendo. A figura não usava nenhuma roupa. Estava completamente coberta por um pelo castanho avermelhado escuro, grosso e emaranhado, que se estendia da cabeça aos pés. Seus ombros eram impossivelmente largos, e quando afastou um galho baixo que bloqueava seu caminho, vi braços que pareciam mais troncos de árvore do que membros humanos, com músculos visíveis sob aquela camada de pelo. Meu coração começou a disparar descontroladamente. Aquilo não era um ser humano. Também não era um urso, embora eu já tivesse visto inúmeros ursos durante meu tempo aqui. Ursos não andam eretos com tanta estabilidade e propósito. Eles não se movem com o equilíbrio confiante que essa criatura demonstrava. Aquela coisa se movia como se pertencesse a esta floresta, como se estivesse aqui há mais tempo do que eu, mais tempo que a cabana, mais tempo que qualquer um. A criatura alcançou a margem do lago e parou seu movimento. Por vários segundos, simplesmente ficou imóvel, olhando para a superfície da água. Então, ajoelhou-se, aquela estrutura enorme se dobrando graciosamente em direção ao chão. Inclino-se para a frente, juntou as mãos maciças para formar uma concha e pegou água do lago para beber. Eu estava paralisado, observando de trás de um grande abeto a uns 50 metros de distância. Meu rifle ainda estava em minhas mãos, mas eu tinha esquecido completamente que o segurava. Estava focado demais em tentar compreender o que estava testemunhando. Aquilo era um pé grande real, vivo. A criatura que milhares de pessoas afirmavam ter visto, mas ninguém conseguia provar que existia, o tema de inúmeros documentários, livros e histórias de fogueira. E estava bem ali na minha frente, bebendo do meu lago tão casualmente quanto qualquer veado ou alce. Então, ele falou. A voz emergiu das profundezas daquela cavidade torácica maciça, ressoando pela água com uma profundidade e poder diferentes de qualquer voz humana que eu já tinha ouvido. 3 palavras.
faladas em inglês claro e inconfundível. Por que você escondido? Senti cada gota de sangue sumir do meu rosto. A criatura não tinha se virado, não tinha olhado na minha direção, ainda estava ajoelhada à beira da água, mas de alguma forma sabia exatamente onde eu estava. Então vieram mais 3 palavras, ditas naquela mesma voz impossivelmente grave. Vem aqui fora. Minha mente ficou completamente em branco. Todos os meus instintos de sobrevivência gritavam para eu correr, voltar para a cabana, trancar as portas e nunca mais sair. Mas minhas pernas se recusaram a obedecer. Fiquei ali, atrás daquela árvore, com o rifle inutilmente agarrado em minhas mãos trêmulas, encarando aquela criatura que não deveria existir e definitivamente não deveria ser capaz de falar inglês. A criatura finalmente virou a cabeça para olhar diretamente para mim. Mesmo na luz fraca, eu podia ver seu rosto claramente. Não era o rosto parecido com o de um macaco que eu esperava dos documentários e esboços. As feições eram estranhamente humanas, mas diferentes. A testa era pronunciada, a mandíbula forte e larga, mas os olhos eram grandes e inteligentes, observando-me com o que só posso descrever como uma curiosidade paciente. Havia sabedoria naqueles olhos, uma qualidade ancestral que me fez sentir como uma criança sendo observada por um ancião. Eu não machucar você, disse ele, as palavras lentas e deliberadas, cada uma cuidadosamente formada. Vem aqui, nós conversar. Não sei o que me fez fazer aquilo. Talvez o choque tenha superado meu medo, ou talvez uma parte mais profunda do meu cérebro tenha reconhecido que aquela criatura estava falando sério. Havia algo em seu tom, na maneira como permanecia perfeitamente imóvel e não ameaçador, que me convenceu de que eu estava seguro. Saí de trás da árvore, meu rifle abaixado, mas ainda em minhas mãos. A criatura permaneceu ajoelhada, sem fazer movimentos bruscos, permitindo que eu me aproximasse no meu próprio ritmo. Mais perto, disse quando eu havia percorrido metade da distância. Eu não machucar você. Prometo. Caminhei para a frente com pernas que pareciam pertencer a outra pessoa, cobrindo a distância restante até ficar a cerca de 5 metros daquele ser impossível. De perto, a criatura era ainda mais impressionante do que parecia à distância. O tamanho puro era avassalador. Mesmo ajoelhado, sua cabeça estava quase no mesmo nível que a minha. O pelo que cobria seu corpo era grosso e áspero, de um castanho avermelhado escuro com manchas mais claras no peito e nas palmas das mãos. O cheiro era forte, mas não desagradável, terroso e almiscarado, como terra de floresta e agulhas de pinheiro. Você mora aqui muito tempo, disse a criatura. Não era uma pergunta. Eu observo você. 8 invernos. Você bom homem, quieto, respeita a floresta, não como outros humanos. Consegui encontrar minha voz, embora tenha saído como um sussurro. O que você é? A criatura fez um som que poderia ter sido uma risada, um ronco profundo que vibrou pelo ar e pareceu ressoar em meu peito. Vocês nos chamam de pé grande, muitos nomes. Meu povo tem nome diferente, mas você não fala certo. Nós só povo, povo diferente de vocês. Estava aqui antes de vocês humanos chegarem. Estará aqui depois que vocês forem embora. Aquele primeiro encontro durou talvez 45 minutos. A criatura me fez perguntas sobre minha vida de forma lenta e metódica, claramente escolhendo cada palavra com cuidado. Por que eu vivia sozinho? O que eu fazia todos os dias? Eu tinha família, outros humanos por perto. Falava devagar, às vezes parando para procurar as palavras certas em inglês, mas com perfeita compreensão de tudo o que eu dizia em resposta. Quando a escuridão caiu completamente, ele se levantou em toda a sua altura, facilmente 2,40 metros, e a visão daquela forma maciça se erguendo diante de mim me deixou sem fôlego, apesar de saber que não queria me fazer mal. Eu volto, disse ele olhando para mim. Nós conversar mais.
Amanhã, depois que sol se for, você não conta para ninguém sobre mim. Eles vêm, eles caçam, eles tentam matar. Você entende? Eu assenti, incapaz de formar palavras. A criatura se virou e caminhou para dentro da floresta, desaparecendo entre as árvores com um silêncio impossível para algo tão grande. Voltei para minha cabana em um estado de torpor completo. Parte de mim estava convencida de que eu havia imaginado tudo, que o isolamento finalmente havia quebrado minha mente e eu estava tendo algum tipo de alucinação elaborada. Mas na noite seguinte, logo após o pôr do sol, a criatura retornou exatamente como prometido. Desta vez, eu estava pronto, ou tão pronto quanto alguém poderia estar para um segundo encontro com um ser que não deveria existir. Não trouxe nenhuma arma, apenas a mim mesmo e uma garrafa térmica de café. A criatura pareceu satisfeita com essa mudança. Você aprende rápido, disse, sentando-se em um tronco caído perto da margem. Bom, isso significa que você é inteligente. Significa que pode ser confiável. Nas semanas seguintes, esses encontros se tornaram uma rotina que eu aguardava com crescente expectativa. A criatura aparecia por volta do crepúsculo e nós nos sentávamos à beira do lago conversando até a escuridão total chegar e até mesmo depois, às vezes continuando nossas conversas por horas sob as estrelas. Aprendi que ele era um macho, que havia vivido nessas montanhas e nas cordilheiras ao norte por mais de 60 anos, e que sua espécie era muito menos numerosa do que os humanos imaginavam. Eles viviam em pequenos grupos familiares, nunca mais de 5 ou 6 indivíduos juntos, movendo-se sazonalmente por vastos territórios que podiam abranger centenas de quilômetros quadrados, evitando o contato humano sempre que possível, através de instintos de sobrevivência cuidadosamente aprimorados e passados de geração em geração. Seu povo pega tudo, ele me disse uma noite, sua voz grave ecoando sobre a água parada. Corta a floresta, constrói em todo lugar, mata animais, envenena a água, faz barulho, luzes fortes, sem equilíbrio, sem respeito. Meu povo, nós pegamos só o que precisamos, devolvemos para a floresta sempre. Mantemos equilíbrio, é assim que sobrevivemos tanto tempo, é assim que a floresta fica saudável. Ele explicou seu modo de vida em detalhes pacientes, como eles se moviam pela natureza selvagem, deixando quase nenhum rastro que olhos humanos treinados pudessem seguir, como se comunicavam a grandes distâncias através de sons que os humanos confundiam com chamados de animais, ou o vento nas árvores, como ensinavam seus jovens desde a mais tenra idade a evitar áreas humanas a todo custo e a desaparecer ao menor som distante de vozes ou máquinas humanas. Você diferente, disse ele, estudando-me com aqueles olhos ancestrais e inteligentes. Você vive como nós, simples, quieto. Pega só o que precisa da floresta, respeita o equilíbrio. Por isso eu me mostrei a você. Você pronto para aprender. A maioria dos humanos não está pronta. Eles acham que sabem tudo, acham que são mais espertos que a natureza. Eles estão errados. E eu aprendi. Nos meses que se seguiram, a criatura me ensinou coisas sobre a floresta que eu nunca havia imaginado, apesar de viver aqui há 8 anos. Ele me mostrou plantas pelas quais eu havia passado inúmeras vezes sem reconhecer suas propriedades medicinais. Certas raízes que podiam tratar infecções, folhas que reduziam a febre, cascas que podiam ser transformadas em chá para problemas digestivos. Ele demonstrou como ler o comportamento animal de maneiras que eu nunca havia considerado, como prever mudanças climáticas com dias de antecedência, observando mudanças sutis nos padrões de vento e formações de nuvens, como encontrar água em áreas aparentemente secas, observando para onde os pássaros voavam ao amanhecer e ao anoitecer. Ele me ensinou a me mover pela floresta com verdadeiro silêncio e consciência,
a observar sem perturbar os ritmos naturais ao meu redor, a pegar apenas o que eu absolutamente precisava e deixar o resto para a floresta e seus outros habitantes. Mas mais do que essas habilidades práticas, ele me ensinou filosofia e uma maneira de entender o mundo que era completamente estranha ao meu pensamento anterior. Tudo conectado, ele dizia, sua voz grave ressoando na escuridão enquanto nos sentávamos à beira do lago sob as estrelas. Você, eu, árvores, água, animais, terra, céu, tudo igual, tudo uma coisa só, tudo uma vida só. Você machuca a floresta, você se machuca. Você protege a floresta, você se protege. Seres humanos esquecem essa verdade. Acham que estão separados da natureza. Acham que são especiais, melhores que outras coisas. Isso é pensamento errado. Esse é o pensamento que destrói o mundo de vocês. Ele falava sobre equilíbrio constantemente, voltando a esse conceito repetidamente, de diferentes maneiras, até que comecei a entender verdadeiramente o que ele queria dizer. Não era apenas sobre pegar e dar na mesma medida, embora isso fosse parte disso. Era sobre entender que você era parte de um sistema, não separado dele, e que a saúde do todo determinava a saúde de cada parte. Meu povo vive assim por milhares de gerações, explicou ele. Nós vimos os humanos chegarem, se espalharem pela terra como água fluindo morro abaixo. Nós os observamos cortar árvores, matar mais animais do que precisam, pegar mais do que a terra pode devolver. Nós vemos o que acontece. A terra fica doente, os animais desaparecem, a água se torna veneno. E os humanos, eles também ficam doentes, mas não entendem por quê. Eles acham que mais coisas os farão felizes, mais casas, mais máquinas, mais tralha. Mas a felicidade não vem de ter mais. A felicidade vem de estar em equilíbrio, de estar conectado, de fazer parte de algo maior que você. Perguntei a ele uma vez sobre sua família. Onde estavam? Porque ele estava aqui sozinho. Sua expressão ficou triste, algo que eu não tinha visto antes, e percebi que qualquer capacidade de emoção que os humanos possuíam, essa criatura a compartilhava plenamente. Minha família longe no norte, disse ele baixinho. 2 fêmeas, 3 jovens. 2 são meus filhos, 1 é filho do meu irmão. Meu irmão, ele morto há 2 invernos. Humanos com armas o encontraram perto da estrada. Atiraram nele muitas vezes. Eles com medo não entendem o que estão vendo. Não tentam entender, eles só atiram. Esse é o jeito humano com muita frequência. Ele fez uma pausa, olhando para a água escura, e pude ver o luto em cada linha de sua estrutura maciça. Nosso antigo território, humanos chegaram lá. Construíram prédios grandes, cortaram muitas árvores, caçam com máquinas que fazem barulho alto, matam veados, alces, tudo, sem respeito pelo equilíbrio, sem respeito pela terra. Não podemos ficar lá. Perigoso demais agora. Então eu vim para o sul, procurar novo território para a família. Eu procuro sozinho primeiro. Me certifico de que a área é segura, que tem comida suficiente, abrigo suficiente. Então eu trago a família de volta comigo. Essa é minha responsabilidade agora que o irmão se foi. Eu preciso mantê-los seguros. Preciso encontrar um lugar onde eles possam viver sem que os humanos os encontrem, os machuquem. Eu encontrei este lugar, continuou ele. É bom. Floresta densa, água limpa, muitos animais, poucos humanos. Você é o único humano por muitos quilômetros. E você é diferente. Você respeita a floresta. Você vive quieto. Você não é ameaça. Mas eu encontrei você também e pensei uma coisa. Pensei que talvez você possa ser uma ponte. Talvez você possa ajudar outros humanos a entender, ajudá-los a aprender o respeito, aprender o equilíbrio. Eles nunca nos escutam. Eles nos veem, querem nos pegar, nos estudar, nos matar, nos tornar famosos. Mas você é humano.
Você fala a língua deles, talvez eles escutem você. À medida que o outono se aproximava e as noites ficavam mais longas e frias, nossas conversas se tornavam mais profundas e filosóficas. Ele falou sobre a história de seu povo, montando uma narrativa que abrangia séculos, talvez até milênios. Como eles observaram a civilização humana se expandir pelo continente a partir de postos de observação distantes na floresta profunda, empurrando-os para refúgios cada vez menores, nos terrenos mais remotos e inacessíveis. Nós lembramos do tempo antes das estradas, disse ele, antes das cidades. Quando os humanos eram poucos, espalhados, viviam mais como nós. Naquela época, às vezes, ajudávamos os humanos. Mostrávamos onde encontrar comida em invernos difíceis, mostrávamos plantas medicinais. Às vezes, éramos amigos. Mas os humanos cresceram, se espalharam, esqueceram os velhos costumes, esqueceram o respeito, esqueceram o equilíbrio. Eles pegam tudo, querem tudo. Agora temos que nos esconder sempre ou seremos mortos. Senti uma profunda vergonha ao ouvir isso, reconhecendo a verdade em suas palavras. Mesmo em meu isolamento, mesmo com meu estilo de vida simples, eu era parte do sistema que ele descrevia. Eu dependia de ferramentas e suprimentos fabricados por processos industriais que desmatavam florestas, poluíam rios, perturbavam ecossistemas. Minha caminhonete, que eu dirigia para a cidade uma vez por mês, meus painéis solares, meu rifle, minha própria cabana. Tudo isso foi construído sobre a fundação do domínio humano sobre a natureza, em vez da cooperação com ela. O que eu posso fazer? Perguntei a ele uma noite, sentindo o peso dessa constatação. Como posso ajudar? Como posso fazer alguma diferença quando o mundo humano inteiro opera dessa maneira? Ele me olhou por um longo momento antes de responder. Você ensina, disse ele simplesmente. Você conta aos outros o que aprendeu aqui. Mostra a eles que um jeito diferente é possível. Talvez eles escutem você, eles nunca nos escutam, mas você é humano. Você fala a língua deles. Você vive no mundo deles. Você mostra a eles que a vida simples é melhor que a vida complicada. Mostra a eles que o respeito é melhor que a dominação. Mostra a eles que o equilíbrio é melhor que o excesso. Você não pode mudar todos os humanos, não pode mudar o mundo inteiro, mas talvez você mude uma pessoa. Essa pessoa muda outra pessoa. Como ondulações na água, quando você joga uma pedra, uma pequena ação pode se espalhar longe. No início de dezembro, quando as primeiras neves substanciais começaram a cair nas elevações mais altas, ele me disse que estava partindo. Estávamos sentados à beira do lago como de costume, embora agora eu trouxesse cobertores contra o frio e ele parecesse completamente indiferente a temperaturas que seriam perigosas para mim sem proteção. Eu preciso ir logo, disse ele, sua respiração visível no ar gélido, formando nuvens que flutuavam sobre a água. A família espera há muito tempo. Eu vim aqui para encontrar território. Estou fora há 4 luas cheias. Eles se preocupam. Eles precisam de mim. Preciso trazê-los para cá antes que o inverno fique muito rigoroso, antes que a neve torne a viagem impossível com os jovens. Senti uma tristeza inesperada tomar conta de mim, uma sensação de perda que me surpreendeu com sua intensidade. Essa criatura, esse ser que me aterrorizara meses antes, quando o encontrei pela primeira vez neste mesmo local, havia se tornado algo como um amigo. Mais do que isso, na verdade. Ele havia se tornado um professor que mudou fundamentalmente a forma como eu entendia o mundo e meu lugar nele. Quando você vai voltar? Perguntei, ouvindo a emoção em minha própria voz. Vou te ver de novo? Sim, disse ele com certeza. Faremos deste nosso lar agora, estas montanhas. Você nos verá às vezes, talvez não com frequência. Precisamos ter cuidado, ficar escondidos a maior parte do tempo por segurança,
mas eu venho te visitar quando puder. Quando for seguro, você é amigo agora. O primeiro amigo humano que meu povo teve em muitas, muitas gerações. Isso é uma coisa especial. Não se esqueça disso. Ele fez uma pausa, então enfiou a mão no pelo grosso de seu peito e tirou algo que eu não sabia que estava lá. Era uma pedra, lisa e escura, do tamanho da palma da minha mão, com marcas estranhas entalhadas em sua superfície que eu não reconheci. Os símbolos estavam gastos pelo tempo, mal visíveis na luz que se desvanecia. Meu avô me deu esta pedra, disse ele, segurando-a cuidadosamente em sua palma maciça. O avô dele deu a ele. Vem de um tempo muito antigo, antes dos humanos em toda parte, antes das cidades e estradas e máquinas. Muito antiga, muito preciosa para o meu povo. Quero que você a tenha agora. Ele estendeu a mão em minha direção, oferecendo este artefato antigo. Guarde-a. Lembre-se do que aprendeu aqui. Lembre-se do equilíbrio. Lembre-se do respeito. Lembre-se da conexão. Quando você tocar esta pedra, lembre-se de que tudo é um, que você é parte de algo maior, algo mais antigo que o entendimento humano. Peguei a pedra dele com as mãos trêmulas, sentindo seu peso, sua idade, o incrível significado deste presente. A superfície era fria e lisa, gasta por incontáveis anos de manuseio. Obrigado, eu disse, minha voz embargada pela emoção que eu lutava para controlar. Por tudo, por confiar em mim, por me ensinar, por me mostrar uma maneira completamente diferente de ver o mundo. Não sei como retribuir isso. Ele colocou uma mão maciça em meu ombro, o gesto surpreendentemente gentil, apesar da força que eu podia sentir naquele membro. Você já me retribuiu, disse ele. Você escutou, você aprendeu, você mudou. Isso é uma coisa rara, muito rara. A maioria dos humanos, eles não querem aprender. Eles acham que já sabem de tudo. Acham que são melhores que a natureza, mais espertos que a floresta. Você é diferente, você é humilde, você é aberto, você está disposto a mudar seu entendimento. Este é o presente que você me deu. Você me mostrou que alguns humanos ainda podem aprender, ainda podem entender os velhos costumes. Então ele se levantou, atingindo sua altura total, e a visão daquela forma maciça se endireitando diante de mim uma última vez fez meu peito apertar com o conhecimento de que aquela poderia ser a última vez que eu o veria. A luz da lua atingiu o pelo escuro que cobria seu corpo, fazendo-o parecer ainda mais massivo e poderoso do que o normal. Ele olhou para mim, seus grandes olhos refletindo a luz da lua, e eu pude ver uma inteligência profunda ali. Uma sabedoria antiga acumulada ao longo de uma vida que já se estendia por mais de 6 décadas. Fique bem, meu amigo, disse ele naquela voz impossivelmente grave que parecia ressoar, não apenas em meus ouvidos, mas em meu peito e ossos. Viva em equilíbrio, ensine aos outros quando puder. Lembre-se do que aprendeu. Lembre-se de que você é parte de algo muito maior que você. Isso foi há 4 meses. Não o vi desde então, embora às vezes eu ache que detecto movimento entre as árvores, uma forma grande observando das sombras. Provavelmente é minha imaginação, mas talvez não. Talvez ele retorne ocasionalmente para me verificar, garantir que ainda estou seguindo o que ele me ensinou. Ainda estou aqui na minha cabana, ainda vivendo sozinho na floresta, mas tudo parece diferente agora. Observo as árvores de maneira diferente. Ouço os sons da floresta de maneira diferente, movo-me pelo mundo com maior consciência e respeito. Penso nele todos os dias. Pergunto-me onde ele está, se encontrou sua família com sucesso, se eles estão se estabelecendo nestas montanhas. Tenho mantido um diário detalhado, documentando tudo o que me lembro de nossos encontros. Não sei se alguém acreditará no que estou escrevendo, não tenho fotografias ou provas em vídeo. Pareceu errado documentá-lo dessa forma, como uma violação de confiança. Mas eu tenho as memórias, tenho as lições aprendidas, tenho as mudanças fundamentais em como percebo o mundo e meu papel nele. Tenho a pedra que ele me deu,
que carrego sempre. Às vezes, durante as noites tranquilas, quando estou sentado na minha varanda observando o pôr do sol, acho que detecto movimento entre as árvores. Uma forma grande, familiar de alguma forma, observando das sombras. Talvez seja apenas minha imaginação criando o que eu quero ver, mas talvez não. Talvez ele retorne ocasionalmente, me verificando, garantindo que ainda estou seguindo as lições corretamente. Espero que seja verdade, porque mesmo que eu nunca mais o veja, sei disso com certeza. Ele mudou minha vida fundamental e permanentemente. Ele me ensinou coisas que eu precisava desesperadamente entender. Ele me deu presentes que nunca poderei retribuir adequadamente. Sei o que as pessoas pensarão quando lerem isso. Dirão que eu inventei, que perdi o juízo com o isolamento, que um pé grande falante não existe. Não posso culpá-los por esse ceticismo. Se alguém me contasse essa história há 7 meses, eu também não teria acreditado. Mas eu sei o que vivenciei. Sei o que vi com meus próprios olhos, o que ouvi com meus próprios ouvidos, o que aprendi através da observação paciente. Ele era real. Sua inteligência era real. A amizade que desenvolvemos foi real. E talvez essa seja a lição mais importante, que a realidade é muito mais estranha e maravilhosa do que normalmente nos permitimos acreditar. Achamos que entendemos o mundo completamente, que categorizamos tudo, mas não o fizemos. Existem seres vivendo nessas florestas que existem fora de nossas taxonomias organizadas e explicações racionais. Ele era um desses seres, não um monstro, não um macaco, não um elo perdido. Apenas um ser consciente vivendo sua vida, seguindo a sabedoria acumulada ao longo de inúmeras gerações, que por acaso cruzou o meu caminho e escolheu me ensinar. Ao fazer isso, ele transformou tudo o que eu pensava que entendia sobre o mundo e meu lugar. Nele, não posso provar que nada disso aconteceu. Não tenho evidências que satisfariam cientistas ou convenceriam céticos. Tudo o que possuo é minha história, minhas memórias e as profundas transformações em como percebo e interajo com o mundo natural. Mas isso é suficiente para mim. E se ao menos uma pessoa ler isso e começar a questionar suas suposições sobre a natureza, sobre a conexão, sobre nosso relacionamento adequado com a teia maior da vida, então, talvez suas lições continuem se espalhando, ondulando pela consciência humana, como pedras jogadas em água parada. Está escurecendo agora. Eu deveria entrar, acender o fogo, preparar algo para comer. Mas vou ficar aqui um pouco mais, observando a floresta, ouvindo os sons da noite se instalando ao meu redor. Às vezes eu falo em voz alta, contando a ele sobre meu dia, sobre coisas que notei ou aprendi. Não sei se ele pode me ouvir. Não sei se ele está por perto, mas isso me faz sentir conectado. Me faz sentir que a amizade que formamos ainda está viva e ativa. Ele me ensinou que tudo está conectado, que nada realmente termina. A energia simplesmente se transforma. Muda de uma forma para outra, continua o ciclo eterno. Talvez isso também seja verdade para os relacionamentos. Talvez o vínculo que formei com ele não termine simplesmente porque ele não está mais fisicamente presente. Talvez ele continue invisível, mas real, conectando-me a algo muito maior que eu espero que você tenha lido até aqui. Espero que algo neste relatório ressoe com você, faça você pensar de forma diferente sobre o mundo ao seu redor. Ele queria que eu ensinasse aos outros, que compartilhasse o que aprendi. Esta é minha tentativa de honrar esse pedido, de cumprir essa promessa. Se você acredita na minha história ou não, não importa muito. O que importa são as lições em si, as verdades sobre conexão, sobre equilíbrio, sobre viver em harmonia com a natureza em vez de tentar dominá-la. Essas lições são reais e válidas, independentemente de sua origem. O sol se pôs completamente agora.
A floresta está fazendo a transição para seus ritmos noturnos. Em algum lugar por aí, talvez nesta floresta, ou talvez a centenas de quilômetros ao norte, ele está fazendo a mesma coisa, preparando-se para a noite, vivendo a mesma existência conectada e equilibrada que sempre viveu. Sou grato, além das palavras, por cada momento que compartilhamos. Sou grato por cada lição que ele me ensinou, cada verdade que ele revelou, e sou grato por estar aqui neste lugar, tentando a cada dia viver de acordo com o que aprendi. Se você estiver na mata algum dia e sentir que está sendo observado, se ouvir sons que não consegue identificar ou ver movimento nas sombras que não faz sentido, não tenha medo. Talvez seja apenas sua imaginação, ou talvez seja algo totalmente diferente, algo antigo e sábio, algo que existe aqui há muito mais tempo do que os humanos caminham neste planeta. E talvez, se você tiver sorte, ele também escolha te ensinar algo. Ele mudou minha vida irrevogavelmente. Ele me mostrou uma maneira completamente diferente de ver, de ser, de existir em relação ao mundo natural. E agora estou passando isso adiante para você, na esperança de que talvez você também o leve adiante. Era isso que ele queria. Foi isso que eu prometi fazer. O resto agora é com vocês.